Bom, queridos, vamos para mais uma etapa, então, desse estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje dando continuidade ao estudo Cristo, nosso modelo de caráter. É um assunto bastante importante para nós, porque o fato de nós termos nascido de novo, o fato de nós termos encontrado a Cristo, isso provoca mudanças da nossa vida, né? E se uma pessoa conheceu a Cristo, mas não houve mudança na vida dela, então realmente ela não, talvez ela tenha sido convencida, mas não convertida, não é? Porque a conversão, ela mata o velho homem. É lógico que em muitos aspectos é um processo, mas nós estamos em busca da varonilidade, né, do varão perfeito, né? Então isso deve ser buscado por nós. O texto que nós temos como base é 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. É um texto que fala algumas coisas muito interessantes. Eu não vou poder voltar nele e explicar o que eu expliquei quinta-feira passada, que nós temos que caminhar, mas eu vou dar algumas nuances aqui para que nós possamos fazer um link e aqueles também que não estiveram aqui na quinta passada possam entender o que nós estamos ministrando. Então, 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto, a impressão quando você lê, parece que é um jogo de palavras, né? Quando você lê ele, porque e quando a gente pega frases assim na Bíblia, a gente passa por cima e já vai para o próximo, porque esse negócio está muito complicado para eu entender. Mas na verdade é muito simples o que está dizendo aqui. Está dizendo que todos nós, né, com a cara descoberta, né, como um espelho, nós precisamos refletir a glória do Senhor. E para nós refletirmos essa glória, então nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo, né? Como pelo Espírito de Deus. Isso nos remete lá a Moisés, que ele colocava, quando ele ia para a presença de Deus, ele colocava um véu no seu rosto, porque o rosto dele brilhava de tal maneira que não dava para que as pessoas olhassem para ele, as pessoas não conseguiam olhar porque o rosto dele brilhava. Então ele colocava um véu para que através, assim ele pudesse conversar com as pessoas, né? E essa história do véu, ela cobria uma glória transitória, né, que era a glória da lei, não é? Agora nós estamos com o rosto descoberto, porque a glória do Senhor já deve refletir através de nós. Então nós estamos com o rosto descoberto como um espelho, ou seja, como a pessoa que olhasse para nós, nós não tivéssemos nenhum véu para cobrir a glória de Deus, mas quando a pessoa olhasse no nosso rosto, veria a imagem de Cristo refletida em nós. Isso fala de transformação, isso fala de mudança das nossas vidas, a ponto das pessoas poderem contemplar e ver Jesus em nossas vidas, não é? Então, essa declaração é uma declaração muito profunda do Novo Testamento, talvez nos versículos também importantes, principais versículos, porque ensina sobre a transformação dos remidos segundo a imagem de Cristo. Às vezes dá a impressão que é prepotência nós falarmos que nós queremos ser iguais a Cristo. As pessoas que não compreendem as coisas do Espírito, os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito, eles acham que nós somos prepotentes. Quando que você vai ser igual a Cristo, rapaz? Você é um comedor de feijão aí e tal, né? Mas o objetivo nosso não é prepotência, isso é um objetivo que nós precisamos ter. E nós usamos uma figura de linguagem que foi o povo do Egito, o povo que estava no Egito, escravo no Egito.
eles ficaram 430 anos ali, debaixo de jugo da escravidão do povo Egito. E nesses 430 anos, eles perderam muito da essência da vida com Deus, através dos patriarcas, porque eles viviam numa cultura que não era a cultura deles, mas eles tinham lá dentro de si aqueles valores, mas já eram os valores misturados. E depois de 430 anos sendo escravos, a pessoa já perdeu a noção do que é ser um povo, do que é ser uma nação. Então, esse povo é retirado do Egito, é levado para o deserto, aí no deserto eles recebem leis, eles recebem toda a orientação, como se Deus estivesse realmente, estava, né, construindo uma nova nação, um povo. Não é? Então esse povo tinha que ter leis, tinha que ter mandamentos, tinha que ter orientações de como deveria proceder. Então ali estava constituindo um povo, uma nova nação. E essa figura de linguagem que nós fazemos é a nossa vida. Nós também estávamos no Egito, o mundo representa o Egito. E do momento que nós saímos do Egito, fomos tirados e nós viemos para o reino de Deus, o reino do Cordeiro de Deus, e agora nós também estamos aprendendo os valores deste reino. Nós estávamos influenciados pelo Egito também, nós estávamos lá no Egito e éramos criaturas de Deus, mas estávamos influenciados pelo mundo. Agora nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos no reino de Deus, na implantação do reino de Deus, e nós precisamos então viver esses valores. Então, em 1 Coríntios 2, fala do caráter da pregação de Paulo, né? E no verso 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando está falando do caráter da pregação de Paulo, termina dizendo que nós devemos ter a mente de Cristo. Que coisa interessante. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Não é? Será que nós podemos falar isso pela fé? Ou será que é algo muito distante? Ou nós não sabemos que mente nós temos? Né? Que nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo significa avaliar, considerar as coisas sob a perspectiva de Cristo, não é? A maneira de Deus, e atribuir a elas o mesmo valor que Deus atribui. Agora, será que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós fazemos isso? Nós consideramos as coisas que nós vemos como Deus as vê? Nós atribuímos a ela a mesma importância que Deus atribui, não é? Nós amamos o que Ele ama, nós detestamos o que Ele detesta, não é? Então, a gente começa a ver isso, nós falamos assim, realmente nós somos uma obra ainda inacabada, não é? Deus ainda está construindo o reino dentro de nós. Está implantando esse reino dentro de nós. Mas, o que acontece é que isso não acontece, o que acontece é que não acontece, né? Não acontece automaticamente, depende de nós. Por exemplo, aquelas pessoas que estavam no Egito, quando eles saíram do Egito, eles tinham o Egito, eles tinham Deus, mas o coração deles estava no Egito. Então eles reclamavam das panelas de carne, dos alhos, da cebola, era melhor ficar lá como escravo do que estar lá no deserto, naquele lugar. Eles murmuravam, e eles murmuraram tanto que eles não entraram na terra prometida, né? Então eles tiveram uma atitude, eles tomaram uma atitude. Agora, nós também que estamos no reino de Deus, nos tornando povo de Deus, ou nós não somos, na realidade, povo de Deus, vamos entender, povo de Deus é Israel, nós somos noiva de Cristo, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, é diferente. Não é errado você falar que nós somos povo de Deus, porque nós somos, mas teologicamente, povo de Deus é Israel, nós somos a noiva de Cristo na terra, certo? Então, como noiva de Cristo, nós estamos sendo adornada, preparada, embelezada,
tudo para a volta do noivo, não é? Então nós estamos aprendendo com isso. Agora veja bem, em Hebreus 1:9, não precisa, se você anota só, porque nós não vamos dar tempo de procurar. Ele diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Por que Deus ungiu, não é, ele mais do que aos seus companheiros? Porque ele aborreceu a iniquidade e amou a justiça. Então, ou seja, quando nós andamos com a mente de Cristo, funcionamos com a mente de Cristo, agimos com a mente de Cristo, não é? Ele nos unge com óleo de alegria mais do que a outros, não é? Porque nós estamos amando a justiça e aborrecendo a iniquidade, que são valores presentes no reino de Deus. Então, tudo que nós fazemos são valores do reino de Deus, que nós valorizamos, nós estamos engrandecendo a Deus. Então, nós precisamos entender, né, que nós precisamos de santidade e saber qual que é o lugar do pecado na nossa vida, ou seja, não tem lugar para o pecado na nossa vida, não é? E assim, de glória em glória, nós vamos nos tornando iguais a Cristo, e isso envolve uma mudança de caráter, não é? Uma mudança de caráter. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então esse é o grande alvo nosso, o grande alvo das nossas vidas. Talvez, irmãos, um dos principais propósitos de Deus com relação à sua vida, preste atenção, a principal coisa que aconteceu na sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma, depois do teu nascimento, foi a salvação. Sim ou não? A salvação é a principal coisa que nós recebemos da nossa vida. Mas depois da salvação, a principal coisa que pode existir, sabe o que é? É Deus fazer você se tornar igual ao seu Filho Jesus. Esse é o grande objetivo do Espírito Santo. Quando Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador, que vos ensinará todas as coisas, era exatamente esse o objetivo: ensinar-nos, adestrar-nos, porque a palavra, o Espírito Santo, a função dele, ele é o paráclito, né? Aquele que anda ao nosso lado, é o nosso professor, aquele que nos ensina, não é? E ele nos ensina tanto que tem um texto da Bíblia lá em Gálatas capítulo 5 que fala dos frutos do Espírito, não é? Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, quer dizer, são de tanto que ele está presente em nós, que nós começamos a fluir os frutos dele, não é? Por isso que precisa haver morte, por isso que nós devemos morrer para nós mesmos, para que Cristo, naquilo que Paulo falou, convém que Cristo cresça e eu diminua, não é? Então o Espírito Santo, o Consolador, aquele que é o nosso professor, ele está conosco para nos ensinar, para nos ajudar, nos preparar a sermos iguais a Cristo. Esse é o maior objetivo de Deus hoje na sua vida. Quando um profeta chegar a botar a mão na sua cabeça e falar assim: ó, Deus tem um plano, Deus tem uma obra para a tua vida, fala assim: ó, isso eu já estou sabendo. Ele quer me fazer parecer mais com Jesus, né? Então, para que ele possa fazer, para que nós alcancemos nos transformemos na imagem de Cristo, nós precisamos do quê? Daquilo que acontece com a borboleta, né? Com a primeira borboleta não, com a lagarta, né? A lagartinha, o povo que é urbano, acho que não sabe, mas eu que moro no sítio, eu sei, né? O Rubens também sabe. A borboleta, a lagarta lá, ela encasula e ela fica um tempão, morreu, secou, acabou, né? Aí de repente, passa um tempo, ela vai forçando, dali sai uma linda borboleta. Lagarta não é muito gostoso, ninguém gosta de lagarta, né? Esse negócio gruda na gente, né? Ruim, queima, ou não sei lá o que faz, né? Mas a borboleta depois todo mundo acha lindo e maravilhoso, né? Então nós precisamos passar por uma metamorfose, né? Nós precisamos passar por uma metamorfose, ou seja, uma mudança, né? A cada dia. E eu falei também que quando Deus ele intervém e transforma o caráter nosso, ou seja, as características mais marcantes da nossa personalidade não desaparecem, não é?
Eu falei bastante sobre isso, não dá para repetir agora, irmãos, mas você escuta para a internet lá que você vai... Eu diferenciei o que é caráter e o que é personalidade, não é? Todos nós temos uma personalidade, somos mais... como é que eu falei o nome de personalidade? Já até esqueci tudo hoje. Né? Nós somos mais melancólicos, ou fleumáticos, ou aquele que é mais colérico, sanguíneo, né? Isso é da nossa personalidade. Não tem nada a ver com o caráter. Né? O caráter é aquilo que nós somos, como nossas atitudes, como nós pensamos, aquilo que está implícito em nós. Agora, personalidade é a nossa maneira de ser. É diferente, não é? Maneira de nós reagirmos às coisas, nós vermos as coisas. Então, quando o Espírito Santo vem, ele não mata a nossa personalidade, aquilo que é mais forte, não é? Mas ele como que domina, né? Amansa, né? Que dá aquela adestra, né? Ele dá aquele cuidado para que nós ela não extrapole, né? Então, se você era pavio curtinho assim, Deus puxa o pavio um pouco, né? Para que você aumente um pouquinho mais, né? Principalmente os espanhóis, né? Que são mais problemáticos, né? Eles precisam mais disso, né? Né, Rubens? Heraldo, aliás, desculpa. Né? Então, a individualidade da pessoa se mantém. Né? Deus, pela influência do Espírito Santo, ele reorienta a pessoa. Né? Eu não sei se quando você se converteu, passou alguns tempos, você falava, nossa, mas eu falava gíria, não estou falando mais, eu falava palavrão, não estou falando mais, eu mentia, não estou mentindo mais. O que está acontecendo? Aconteceu com vocês aí ou não? Vocês nunca mentiram, né? Vocês perfeitos. Isso é uma benção, né? Então, irmãos, quando Jesus Cristo chegou inaugurando o reino, ele trouxe não só o governo de Deus, mas também uma reorganização dos valores essenciais da vida humana, não é? Então lá, se alguém te bater do lado direito, dá o lado esquerdo também. Se alguém pedir a sua capa, dá a blusa também. Se alguém pedir uma milha, anda duas. Então os valores essenciais da vida ele veio e mudou, não é? Então nós, para termos a mente de Cristo, para nós termos o caráter de Cristo, nós precisamos nos adaptar a esses valores. Como aquele povo lá no deserto teve que adaptar a lei de Deus, e depois se tornou a nação, nós precisamos nos adaptar aos valores do reino, não é? Outra coisa, nós falamos que essa reorganização de valor nos leva a uma nova estrutura de vida, ou seja, a criação de novos hábitos, não é? Então, não tem como você vir para Jesus e continuar com os velhos hábitos. Não bate, não é igual, não é? E quando você é novo convertido, a impressão que dá é que você está tendo uma perda. Eu estou perdendo a minha personalidade, estou perdendo aquilo que eu sou. Nossa, eu me tornei crente, parece que eu estou perdendo. Eu não penso mais do jeito que eu pensava, e todo mundo pensa daquele jeito, eu não penso mais. E aquilo cria conflito, às vezes, na vida da pessoa, porque ela não está se vendo mais como ela era, porque ela está criando novas atitudes, ela está criando novos hábitos, agora hábitos do reino de Deus, né? Então, por isso que existe o evangeliquez, né? Essa conversa que nós conversamos, que o povo não entende. Você já imagina, o cara entra aqui e o irmão vem dar o testemunho e fala assim, porque eu fui salvo pelo sangue do cordeiro. Fala, cadê o carneiro que mataram, né? Cadê? Não é? É um evangeliquez, não é? Muito mais fácil falar, fui salvo porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Fica mais, mas o evangeliquez leva a isso, né? Quando termina o culto, você perguntando para o irmão se o irmão passeou? Se ele passeou ou não? Passeou, irmão, né? Não é assim? Então tem o evangeliquez. São hábitos novos que nós vamos aprendendo, mas não deve ficar só a nível de hábito, não é? Isso precisa de uma transformação interior, não é? Então o propósito do tratamento de Deus em nossas vidas
é expor as nossas falhas e curá-las. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque nós não aceitamos que tenhamos falha. Quem aqui gosta que aponte as suas falhas? Nem você gosta que você mesmo as enxergue. Não é? Pois Jesus vem e coloca, o Espírito Santo vem e coloca bem claro, bem, né? Para que você não tenha dúvida de que aquilo lá está errado, né? Aí ele vem e cura. Então essa é a maneira dele quebrar o vaso para fazer novo. Então ele vai ter que quebrar, é uma moedura. Porque o barro, irmão, quando o oleiro está fazendo barro, que ele está ali na roda, né, do oleiro, ele é barro mole ainda. Se ele quebrar e cair, tudo bem. Mas e depois que ele já está casca dura? Como é que faz? Tem jeito? Tem que moer. Tem que moer, para misturar na argila de novo, para usar aquilo lá de novo. Tanto é que as pessoas acham que nem usam isso, né? Então, irmãos, Deus só vai tratar a sua vida, a minha vida, para que nós venhamos a viver os valores do reino, ter o caráter de Cristo, com a nossa permissão. Sem a nossa permissão, Ele não vai fazer, né? Então, e a Bíblia diz, né? Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, sozinho nós não vamos construir um novo homem. Você pode mudar o seu caráter com os valores do reino, não é? Você pode, mas precisa que isso seja feito através do Espírito Santo. Então, o nosso modelo de caráter é Jesus, porque ele, sendo Deus, ele não usurpou a glória de Deus, mas ele, como homem, se tornou servo, como Deus, e como homem, se tornou servo dos homens, né? Então, isso daqui é algo que foi conferido a ele e que nós precisamos entender, porque ele, apesar de rei dos reis, ele se despiu, né, das suas vestes reais para dar a vida dele em sacrifício a todos nós. Então não há nada que fale mais claramente da humanidade de Cristo do que o fato de que ele foi tentado em tudo, porque Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus é o próprio caráter de Deus. Então eu falei até aqui, irmãos, na quinta-feira passada. Então agora nós vamos entrar no assunto de hoje, então. Caráter é uma marca que distingue, não é, a pessoa. Não é? Fulano é trapaceiro. Fulano é mentiroso. Fulano é verdadeiro. Não é? Qualquer adjetivo você coloque, positivo ou negativo, com relação à pessoa, define o que ela é. Não é? Se ele é um mentiroso, todo mundo vai passar e falar: olha lá o mentiroso, olha lá o trapaceiro. Não é? Não foi o caso de Jacó, que era foi chamado desse jeito? Não é? Então, o caráter de Deus, ele foi impresso em Jesus. Agora, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Não é? Ele é o cabeça de igreja, da igreja. Então, o caráter de Jesus, ele deve ser impresso no corpo de Cristo também, que somos nós. Certo? Então, por quê? Para que dessa maneira o mundo creia em Jesus. Ora, nós com o rosto descoberto, né? Nosso rosto descoberto como um espelho, refletindo a glória de Deus. Não é o texto que nós lemos? É exatamente isso. Então, em João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Então, ele está falando da ligação nossa com Jesus, ser tão forte, e que o exemplo que ele usa é a própria união dele com Deus. Então, a nossa unidade com Jesus, sendo como é a unidade de Jesus com Deus, vai demonstrar ao mundo que Jesus foi enviado por Deus à terra.
Porque, irmãos, quando nós estamos nessa posição, nós somos os representantes. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas escritas aos homens, não é? Ou seja, não tem outra maneira das pessoas conhecerem a Cristo, não é? E conhecer o reino de Deus, se não conhecer os súditos dele. Nós somos os súditos do rei que representa esse reino, não é? Então, precisamos tomar a decisão de seguir a Jesus, tornando seus discípulos, para sermos feitos conforme a sua própria imagem e sermos identificados como cristãos. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, nós somos irmãos de Cristo por adoção, não é isso? Ele é o primogênito, ele é o primeiro, não é? E ele diz aqui então que nós precisamos, Deus nos predestinou, ou seja, Ele desejou, Ele sonhou, Ele nos enviou para que nós pudéssemos ser a imagem de Cristo. Então na terra nós somos a imagem de Cristo, deveríamos ser a imagem de Cristo. Então Jesus, como homem, Ele foi único em seu caráter, Ele foi único. Não existiu nenhum outro homem com o caráter de Cristo, igual a Ele. Agora imagine, antes de Cristo não houve nenhum homem, talvez por um pequeno espaço de tempo, não sei, Adão, antes da queda. Não é? Agora, vem a palavra de Deus e diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Não é? É uma coisa maravilhosa isso, a obra de Jesus foi tão completa na cruz, tão completa, que Ele nos deu o direito de nos tornarmos imagem dEle mesmo. É uma graça tremenda e uma responsabilidade ainda maior. Por sua atitude e compaixão profunda e não preconceituosa para com as pessoas. Então, Jesus, ele era, você lê os evangelhos, você vê que ele se identificava com as pessoas. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Jesus tinha compaixão de cidades, né? Ele olhava aquelas pessoas sem rumo, ele tinha compaixão. Isso é algo que falta para nós nos dias de hoje, né? Falta para nós esse comover, compungir seria a palavra mais correta, com relação ao nosso próximo. Hoje a sociedade que nós vivemos é muito voltada para si mesmo, para o seu... Olha, aquela guerra, né, de cada um para si e Deus para todos, né? Mas com Jesus não era assim, esse não era o caráter de Cristo, não era a maneira dele. Ele tinha compaixão pelas pessoas, ele ajudava as pessoas, ele curava as pessoas, ele queria o bem das pessoas, ele se identificava com aquelas pessoas, e ele fez isso até a morte. Mesmo quando ele estava na cruz, aqueles próprios que o injuriavam, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, irmãos, não existe cristianismo, ou seja, não existe um mover de Cristo em nós, se nós não temos compaixão das pessoas. É lógico, se nós não temos ainda, podemos buscar isso, mas nós precisamos ter, não é? Então o amor de Deus pelas pessoas alcançava a plenitude do amor de Deus em Cristo. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto a nós, que a plenitude do amor dele foi entregar o Filho dele no nosso lugar. Então, o homem Jesus, ele era puro, ele tinha pureza, ele tinha santidade, ele tinha amor, ele tinha compaixão, e isso deve nos inspirar como modelo humano. Jesus era Deus, mas era homem, e ele não pecou, não é? Então isso deve nos inspirar. Então Jesus deve ser o referencial que nos guia para a transformação do nosso caráter.
Então nós precisamos muito ler os evangelhos, muito. Se tem uma coisa que você precisa ler muito na Bíblia é o evangelho, os evangelhos. Por quê? Porque nele você conhece o caráter de Cristo. E conhecendo o caráter de Cristo, você começa a agir igual a ele. Você começa a ter a mente de Cristo. Isso é uma mudança de caráter. Então, quais são as evidências de um caráter moldado? Nós temos enfatizado então aqui que não adianta, irmãos, nós termos todos esses conhecimentos aqui na nossa mente, mas longe do nosso viver diário, né? É muito comum as pessoas terem um conhecimento vasto da palavra, mas não viver o que lê, o que aprende, não é? Nós precisamos então, sabendo que nós precisamos ter a mente de Cristo, sabendo que nós precisamos pensar como Ele pensa, ver como Ele vê, negar o pecado como Ele negou, ser santo como Ele foi santo. Se nós sabemos disto, não pode ficar isso como um conceito apenas na nossa mente. Não pode permanecer em nós como apenas um estilo de vida, uma filosofia de vida. Não, nós temos que encarnar isso. Essa palavra encarnar é meio espírita, né? Mas eu estou falando, Jesus foi encarnado, né? Ele encarnou, né? Nós precisamos encarnar, entrar dentro dessa verdade e vivê-la. Então, quando nós olhamos para o povo de Deus, nós esperamos o quê? Ver pessoas alegres, pessoas submissas, pessoas que renunciam às suas vontades, pessoas que aborrecem a si mesmas a cada dia e vivem carregando a cruz de Cristo. É isso que trata-se de vida restaurada, trata-se de discípulo, trata-se de pessoas convertidas, não cheias do seu eu, né? Não deixando que o seu eu domine, mas que o Espírito Santo que habita na pessoa domine a vida dela. Eu queria então, para nós terminarmos hoje, olhar para algumas características da igreja primitiva, que é a igreja do primeiro século, que ela pode nos mostrar no comportamento dos discípulos, no comportamento das pessoas, como eles tinham encarnado esse caráter de Cristo, essa mente de Cristo na vida deles, né? Você pode falar, pastor, mas nem tudo foi maravilhas na igreja primitiva. Não foi mesmo, mas a reação deles, né, em grande parte teve esse caráter moldado na vida deles, né? Então, os discípulos de Jesus, eles tinham uma unidade indestrutível, ainda que pudesse acontecer como aconteceu com Paulo, com João Marcos, depois com aquele Paulo e aquele... Não, aquele escravo lá, esqueci o nome dele, preguei outro dia, Filemão, né? Que separaram também, não queria e tal, mas depois se ajuntaram, tudo. Houve desavenças, mas os discípulos de Jesus, eles eram responsáveis pela continuidade da pregação do Evangelho, certo? Jesus foi embora, enviou o Espírito Santo, e eles agora davam continuidade. É o que nós fazemos nos dias de hoje, sim ou não? Devemos fazer, não é? Eles não desanimavam, irmãos, eles estavam unidos na mesma fé, pelo mesmo ideal. Qual que era o grande ideal? É uma coisa que nós precisamos pensar. A igreja do Senhor hoje, nos dias de hoje, inventou muitas coisas, irmãos, porque na igreja primitiva, a base da pregação era Cristo ressuscitou dos mortos. Essa era a base. Todo culto que ia, pregava isso. Você imagina se todo domingo você vir aqui e eu pregar só isso? Mas era a base da pregação deles. Por quê? Porque eles viram, os apóstolos viram, eles esperavam o Messias. Então, era a grande novidade, Jesus é o Messias e Ele ressuscitou dos mortos, enviou o Espírito Santo e quer que nós tenhamos a mente dEle e um dia vai nos buscar. Acabou. E nós complicamos tanto, né? Precisamos de revelações, né? Enfrentaram muitas circunstâncias contrárias. Olha, eu notei aqui, o escândalo de Judas.
Ele era um dos 12. Era o cara da bolsa, cuidava do dinheiro, tinha confiança nele. Né? Não aconteceu uma divisão por causa disso, não. O que aconteceu, aconteceu. Entenderam que ele errou e que ele caiu e pronto, ponto final. A traição de Pedro. Pedro, cara, negou Jesus. Isso causou divisão na igreja? As pessoas desanimaram e deixaram de vir à igreja por causa disso? Não. Não é? A falta de fé de Tomé, um discípulo. Se não botar a mão aí na chaga, aí, eu não acredito. Não é? A morte de Jesus, todas essas coisas, ao invés de separá-los, uniram eles. Não é? Portanto, nós não podemos permitir que circunstâncias contrárias venham trazer desunião entre nós. Quando há desunião entre nós, significa que nós estamos cheios de nós mesmos e não cheios da presença de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos perdoar, nós vamos amar mesmo aquele que nos ferem. Então o que eu estou falando agora aqui é a prática do caráter de Cristo. Não é? É muito fácil nós dizer, eu sou cristão, mas no primeiro momento nós somos testados, nós desistimos ou nos rebelamos, porque não é assim que eu penso, não é assim que eu acho, eu tenho os meus direitos. Não é? Eu tenho os meus direitos. Estavam sempre prontos, eles eram ágeis. Eles estavam sempre prontos, irmãos. Quando eu fico lendo o livro de Atos, eu estou fazendo essa leitura agora, eu fico impressionado, né? Porque eu fico falando, será que esse pessoal não trabalhava? Será que esse pessoal só vivia a religião? Mas eles trabalhavam. Paulo trabalhava, era fazedor de tenda. Não é? As mulheres ajudavam ele, costuravam tal, as mulheres ajudavam Jesus. Mas eles trabalhavam, irmãos. E como é que eles conseguiram conciliar o trabalho deles, mais o ministério, e produzir tantos frutos como eles conseguiram? Está certo que não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha shopping, tinha um monte de coisa, né? Tinha mais tempo, mas eles eram ágeis. Quando houve a morte de Ananias e Safira, vocês conhecem a história, né? Que eles mentiram. E quando eles foram lá entregar a oferta, que falaram com ele mentiu, caiu duro, morto. Levaram, falou, agora vocês pegam, falou para os diáconos, leva e sepulta eles. Sepulta ele. Dali a pouco chega a mulher dele e faz a mesma coisa. Os caras estão chegando lá cansados, porque cavaram lá, né? Acabaram de enterrar, a mulher do outro está caída no chão. Ninguém se levantou contra Pedro e falou, está errado, você não pode fazer isso. Eles reconheciam a autoridade, não é? Eles submetiam à autoridade, porque eles confiavam na autoridade que tinham. Então hoje as pessoas questionam as decisões, às vezes, de uma liderança. Está certo, precisa conhecer o líder que tem. E eu sempre digo, quando duvida do seu líder, porque o líder está com o pé de barro, né? Tá sujo. Alguma coisa está errada. Mas também, às vezes, é a própria pessoa que não está preparada, né? Eles iam, então, além daquilo que eles podiam fazer. Eles tinham o trabalho deles, eles tinham a família deles, eles tinham o ministério deles, mas eles iam além. Olha para a vida de Estevão, para a vida de Filipe, não é? Começa a ler o livro de Atos que você começa a perceber que eles trabalhavam na obra, eles evangelizavam, eles faziam, mas eles tinham família. Eles não eram pessoas sozinhas, exclusivas para o evangelho, não é? Então, o que muitas vezes nós vemos no nosso meio é a falta de disposição de fazer além daquilo que normalmente faz. Então as pessoas às vezes falam, só vou até aqui, daqui para cá, tenho minhas coisas, eu tenho meus deveres, minhas coisas e tal. Mas irmãos, nós precisamos ir além, né? Quando nós temos a nossa mente aberta, né, o nosso caráter moldado segundo o Espírito Santo, e os nossos olhos são abertos, nós conseguimos ver a necessidade do reino. Nós só não vemos a necessidade do reino quando nossa mente está voltada para nós mesmos. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
nós vemos a necessidade do reino e nós nos movemos naquilo. E não nos movemos por obrigação, porque mandaram, porque pediram, mas nos movemos porque estamos movidos pela presença de Deus agindo nas nossas vidas. E então implantamos o reino de Deus. Por exemplo, eles eram corajosos em meio à adversidade. A obra de Deus, irmãos, é para quem tem coragem. Sim ou não? É para quem tem coragem. É para aqueles que estão dispostos a enfrentar problemas em situações contrárias difíceis. Por quê? Porque é como nós estivéssemos remando contra a correnteza. Tudo nos é contrário. Não é? Ainda mais no país que nós vivemos, que é o país do jeitinho. E com Deus é sim, sim, não, não. Não é? Então, eles sofreram muitas perseguições. Eles sofreram tantas coisas difíceis que nós talvez não enfrentaríamos hoje. Nós diríamos que hoje, se nós passássemos pelo que Paulo passou, que João e Pedro e João, quando foram presos, né? Estevão, quando foi apedrejado, se nós passássemos por alguma coisa desse tipo, nós diríamos o quê? Não, Deus jamais vai permitir que isso aconteça comigo. Deus cuida de mim. Os anjos do Senhor estão acampados, estou debaixo do esconderijo do coisa. Abrimos o Salmo 91 lá e já ia ler e vestir a armadura e falar: aqui quero ver se vai encostar o dedo em mim, porque eu sou filho do rei, eu já determinei. Para, irmãos, para. Eles sofreram todas as consequências, porque eles amavam o reino de Deus. Tinha um preço para pagar. Ou seja, irmãos, a salvação ela é gratuita, mas a implantação do reino tem um preço. Essa é a verdade. A implantação do reino tem um preço. Então, quantas vezes, por causa de problemas seculares ou internos, né, na igreja as pessoas desanimam? Elas desanimam. Eles tinham a certeza da urgência de sua missão. Em Atos 9:20 diz assim: logo pregava na sinagoga Jesus Cristo, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele havia acabado de ser preso, ele saiu da porta da prisão e já começou a pregar. E sabia que poderia ser preso de novo. Então a palavra de Deus nos ensina que devemos remir o tempo, porque os dias são maus, né? E a visão que Deus nos confiou não pode esperar. Outra coisa, fizeram muitas amizades. Isso aqui é muito importante, irmãos. Hoje existe tanta comunicação através das redes sociais, mas as amizades do tete a tete, que olho no olho, é muito pouco. Quantos amigos você tem que você diz assim: esse eu abro o meu coração, eu conto a minha vida para essa pessoa, as minhas fraquezas para ela? Quantos você tem? Não tem. As pessoas não têm mais amizade. Às vezes eu falo isso e as pessoas estranham, acham esquisito. Mas quando eu estava no mundo, eu tinha mais amigos do que eu tenho hoje. Sentava num boteco, tomar cerveja, a gente abria o coração um para o outro. Abria mesmo. Falava tudo. E o outro aconselhava e orientava. Estou quase indo lá conversar com... Não, estou brincadeira. Prefiro esse lugar aqui, né? Mas eu estou dizendo, nós precisamos disso também. Nós precisamos disso. O reino de Deus está carente de gente simpática. Não é? Gente que você olha, dá um sorriso para você, que nem a Jéssica fez agora, né, Jéssica? Tem irmão que você fala: paz, Senhor, irmão. Ele fala: por quê? Né? Tá tão irritado que... Não quer nem... Por quê, Pai Senhor? Né? Então, quer dizer, pessoas pacíficas, que tenham verdadeiros amigos. Ananias foi amigo de Paulo. Irmãos, ser amigo de Paulo naquela circunstância. Paulo era perseguidor da igreja, irmãos, mandava matar. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá. E Deus fala: Ananias, vai lá na rua direita, lá tem um cara lá, ó, tá cego, vai lá orar por ele. Ele foi. Depois veio o Barnabé, foi amigo de Paulo, caminhou com Paulo, quando os outros não queriam nem ver Paulo pintado de ouro, ele foi lá e abraçou a causa de Paulo. Amigos, amizade, né? Então, amados,
Em meio a situações conflitantes, os amigos cristãos sempre estão agindo como pacificadores, rebatendo críticas, né? Quando não se tem caráter moldado por Jesus, pessoas são levadas pelas emoções, pelos sentimentos, pelo orgulho, pela vaidade. E isso causa transtorno nos relacionamentos. E aí surge o quê? Inimizades, contendas, intrigas. Então, para ganharmos outros para Jesus, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter amizade com eles, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu me afastei dos meus amigos, totalmente. Esses amigos, que eram amigos de ficar até de madrugada na minha casa, de ficar 3 horas da manhã, a gente fazer janta junto e comer junto com as esposas. Eu separei, nunca mais fui atrás deles. 10 anos depois eu fui atrás deles, pedir perdão para eles. E meu desejo era chegar para eles e falar assim, ó, vamos lá para a igreja, rapaz, encontrei um tesouro tão grande, encontrei um lugar maravilhoso, venha comigo, vamos para lá. Mas sabe o que ele ia pensar? O que eles iriam pensar? Esse cara mudou de religião, agora quer que eu seja da religião dele. Alguns deles eu fui, eles iam para minha casa, bebiam cerveja na minha casa, e fumavam na minha casa, deixei. Alguns deles, não todos, porque uma grande maioria até já morreu, do jeito que levava a vida que levava, né? Mas alguns deles salvaram, né? Foram alcançados pelo Evangelho. Agora, pega uma pessoa e cria um vínculo com ela, leva ela para jantar na sua casa, tomar um lanche, sai para fazer uma caminhada, faz uma pescaria, faz churrasquinho, tal. Você precisa falar de Cristo. De repente ela fala assim, por que você não faz isso? Aí também você não vai falar, porque minha religião não permite, né? Não. Você fala da transformação que houve na sua vida. E aí a pessoa começa a falar, poxa, esse cara não bebe, esse cara não fuma, esse cara não faz isso, não faz aquilo, ele é alegre, ele é feliz, como é que pode? E eu preciso disso para me... Então ele começa a ver as diferenças, ele começa a te indagar, e a hora que ele indagar você fala. Aí você começa a ganhar a pessoa para Cristo. Mas esse não é o nosso assunto, né? Então, quantos hoje estão deixando de fazer a vontade de Deus porque estão presos nos seus próprios conceitos? Esses dias estava ouvindo um filósofo falando, e ele falou um negócio muito interessante, que tem um filósofo, um dos grandes filósofos da humanidade, né, Kant, que ele estava com mais de 80, 90 anos, e ele escreveu coisas tremendas, né, da filosofia. E ele perguntou para um aluno dele, de 18 anos de idade, esse professor, esse filósofo, o que ele achava, mandou ler o livro, e depois perguntou para ele, o que você achou dessa citação? Ele falou, o menino falou, não concordo. Ele falou assim, cara, um cara que demorou, acho que 20 anos para fazer essa frase, um dos maiores filósofos do mundo, um rapaz de 18 anos, não concordo. Ele nem pensou. Então as pessoas estão assim hoje, não é? Ah, mas a palavra de Deus diz que você tem que morrer para Cristo. Ah, não concordo, não tem jeito. Posso morrer nessa área, nessa outra área, mas nessa daqui e tal, não concordo, porque isso aqui não tem nada a ver. Deus é amor. Né? Aquela história que eu sempre conto aqui da mulher que arranjou, era separada, aí saiu com um primo e passou um final de semana num hotel com o primo. E depois veio toda feliz, dizendo que Deus tinha abençoado e que ela tinha encontrado uma pessoa. Né? Veio perguntar para mim, eu falei, como? O que vocês fizeram lá esse final de semana? Ah, fizemos amor, Deus não é amor? Então, as pessoas hoje, elas têm os seus próprios conceitos. Jesus veio para destruir, né, o que nós éramos, para construir algo igual a Ele. Não adianta você ficar firmado nos seus conceitos, que você vai estar errado. Timóteo, quando ele foi solicitado pelo apóstolo Paulo,
ele largou tudo, largou a casa dele, a família dele, tudo, não é? Porque ele estava desprendido de tudo aquilo, não é? O apóstolo Paulo narra que muitos membros estavam ainda necessitando do que quando eles deviam ser mestres, daí ainda precisava de mamadeira. Por quê? Porque não tinham crescido espiritualmente, pararam no tempo. Então, irmãos, nós precisamos perder a nossa vida para nós ganharmos o favor de Cristo. Se nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos pensar como Ele, agir como Ele, nós precisamos negar a nós mesmos. Não tem como, não tem como. Não tem outro evangelho. Não existe outro evangelho diferente desse. Existe um preço para pagar, não é? Eles pensavam em primeiro lugar no reino de Deus. Então, quando nós falamos em transformação de caráter e na ação desse caráter na vida daqueles servos, nós não podemos restringir somente a edificação pessoal, não é? Então, ou seja, quando Deus vem e coloca a mente de Cristo em mim, não é? Vem e coloca, ou seja, com todo o processo de cura, não é? De eu relutar com algumas coisas, mas depois ceder. Mas se ele não fizer isso na vida do Oswaldo, não fizer isso na vida do Everton, mas fazer na vida do Gilberto, não faz na vida do outro, nós não somos um corpo? Nós não estamos ligados? Então, a mudança de caráter, Cristo como nosso modelo de caráter, visa mudar a mim e a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E quando, irmãos, uma igreja chega nesse ponto das pessoas terem a mente de Cristo em tudo que elas fazem, aí existe unidade, aí existe compromisso, aí existe compaixão, aí existe amor, existe manifestação do Espírito, existe frutos do Espírito Santo, existe tudo. Tudo vem. Então muitas vezes a gente diz assim, mas na igreja não está acontecendo nada. Lógico que não está acontecendo nada. Porque não está acontecendo nada com você. Porque não está acontecendo nada comigo. Nós precisamos dessa verdade. Então, irmãos, os cristãos formam a igreja. Se cada cristão tiver o seu caráter moldado conforme o caráter de Jesus Cristo, a igreja é que vai receber os benefícios. A igreja, a instituição, viverá em comunhão sincera, desenvolver-se-á tanto na maturidade como no crescimento dos cristãos, no crescimento numérico e no crescimento espiritual. Então, quem tem caráter se guia por princípio, ou seja, normas básicas que dirigem a conduta individual e coletiva. No caso dos crentes, os princípios não são apenas conhecidos, mas devem fazer parte da sua vida e ser moldado pela palavra de Deus. Estamos acabando. O que é reprovável e indecoroso precisa ser repelido pelos que têm experiência do novo nascimento, não é? Aqueles que nasceram de novo devem procurar a prática do bem, andando como filhos da luz. Paulo disse assim, Pedro diz assim, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus. Então ele falou assim, vocês têm um procedimento correto para que os ímpios, no caso naquela época era nós, os gentios, os ímpios olhem e glorifiquem a Deus pela vossa conduta. Então as qualidades que determinam a conduta cristã são as de uma pessoa renascida pela palavra de Deus, que permite a ação do Espírito de Deus em seu interior. Então se você não permite a operação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no seu interior, irmãos, eu quero só ler um texto aqui. Deixa eu ver se é aqui. Filipenses 2, 15 e 16, para nós encerrarmos. Filipenses 2, 15 e 16. Ele dá vários ensinamentos antes, né? E depois ele diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses, então, que olha, vocês precisam ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio dessa geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ele disse, eu possa me gloriar de não ter trabalhado em vão com vocês. Não é? Então, o Espírito Santo de Deus nos diz isso, devemos produzir o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, irmãos, eles repelem toda a carnalidade em nós. Não é? Repele toda a carnalidade que acaba manchando, às vezes, nossa reputação, né? E deixa a ação, e nos deixa sem a orientação da palavra de Deus. Então, para encerrar, só para você pensar, você tem mudado seus conceitos simplesmente, ou tem mudado o seu comportamento? Porque conceito é uma coisa, comportamento é outra. Né? Eu tenho um conceito, agora eu posso não ter o comportamento de acordo com esse conceito, não é? Deus quer imprimir o caráter de Cristo na sua vida, pela ação do Espírito Santo. Quantos aqui gostariam de passar por uma metamorfose? Né? Quando eu me converti, isso em 1980, agosto de 85, tinha uma música que falava assim, era uma música cristã, mas falava sobre metamorfose, né? E eu me lembro que eu fui num retiro, e como eu era pandeirista, e essa música é meio ritmo de samba, então eu toquei lá em Valinhos, né? Que teve um retiro da igreja, dos jovens. Acho que foi Valinhos. Hã? Você não tinha nascido ainda, tá certo. Não precisa gravar isso daí não, viu? Vou cantar aqui um negócio aqui, não precisa gravar não. E a música falava assim: como foi até hoje eu não sei, mas confesso sim mudei, e mudei para melhor. Minha vida, meus problemas, tudo a Ele eu entreguei, e posso dizer, mudei. E para trás tantas coisas já ficou, o que eu era já não sou, pois alguém me mudou. Ai, quando eu penso nas coisas que eu passei, é verdade, Jesus, mudei, né? Essa música chamava Metamorfose. Então, quando eu estava preparando isso daqui, eu lembrei dessa música, Metamorfose. Alguém disse que não era nascido, mas já conhecia a música, né? Você percebeu, né? Hã? Ouvia no vento da mamãe. Amém, irmãos? Olha, queridos, a verdade é a seguinte, nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está para voltar. Essa frase parece uma frase de efeito, mas não é, irmãos. Todos os sinais apontam para isso. Nós precisamos nos preparar. Não é? Nós precisamos nos preparar. A pior coisa que tem é ter uma vida cristã dividida. Não dá para você ter um pé numa canoa e na outra canoa e navegar. Vai cair. Uma vida centralizada em Deus e envolvida com o mundo, nos tornamos cristãos tristes, derrotados, porque nós queremos um Deus, mas queremos o mundo também. Aquilo que nós achamos que é perda, nos negando e morrendo para nós mesmos por causa do Evangelho,
é a maior glória quando nós vivemos totalmente para Deus. Ninguém no mundo tem o prazer de viver essa realidade porque não conhece a Jesus, e nós temos. Viver com Jesus, viver em parceria com o Espírito Santo, ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, é a maior glória que um homem pode desfrutar aqui na terra. Já é o começo dos céus. Compreende? Então vamos deixar Deus nos quebrar, né? Ainda que sejamos uma obra inacabada, mas vamos apressar essa obra. Deus quer. Nós precisamos cooperar para isso. Nós somos cooperadores de Cristo. Nós precisamos deixar que Ele trabalhe as nossas vidas e não endurecer o nosso coração. Esse foi o motivo do povo de Israel, do povo hebreu não chegar na terra prometida. Lá nas águas de Meribá, eles endureceram o coração. Endureceram a cerviz. E por isso não entraram na terra prometida. Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas e um dia nós poderemos ver que o nosso trabalho não foi em vão, mas foi glorioso. Não é? Amém? Vamos colocar em pé? Heraldo, você ora aqui no final? Agradeço ao Senhor pela... Obrigado, Senhor, por esse tempo, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Seja como boa semente em terra fértil em cada coração aqui, Senhor. Possamos meditar nela, amar a Tua palavra, nos dedicar a ela, Senhor, porque ela tem sido alimento para as nossas vidas a cada dia. Ela tem sido refrigério, Senhor, num mundo tão perverso, Senhor, e cheio de tantas vãs filosofias e doutrinas, que são doutrinas de demônios. Nós podemos nos deliciar na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Senhor, obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado por esse dia, Senhor, que está terminando. Logo estaremos em nossos lares, descansando. Senhor, a Tua palavra mesmo diz que até o sono provém de Ti, Senhor. Tu nos concedes o sono e durante o sono também somos ministrados por Ti. Louvado seja o Teu nome. Consagramos esses valores que foram aqui depositados e que a Tua bênção repouse, Senhor, sobre o Teu povo, aqueles que têm sido fiéis. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção, nesta noite, até as nossas casas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Quinta-feira estaremos aqui de volta. No domingo nós vamos anunciar qual vai ser o próximo tema, né? O pastor encerrou esse assunto. Quinta-feira teremos um outro assunto, um novo tema para desenvolver com vocês. Deus abençoe a todos.